No vídeo de hoje vamos trazer a análise da Ambev, empresa que esteve aí envolvida também na polêmica das Americanas, já que logo depois da notícia de rombo nas lojas americanas apareceu uma notícia também afirmando ter um rombo na Ambev, que é dos mesmos donos, né? Apresenta aí uma participação relevante da 3G Capital, mas foi rapidamente desmentido pela empresa. Vamos aproveitar e vamos analisar os principais números financeiros da empresa e ver como é que estão os seus principais indicadores, comparar a empresa também com outras empresas da área de bebidas. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando falando aí das principais posições acionárias, a Interbrew International tem mais de 50% das ações da empresa. A Fundação Zé Renner apresenta uma participação relevante também, seguido pela Ambril, SARL. E outros minoritários têm aí praticamente um quarto das ações da empresa. Vamos agora ver os resultados anuais da Ambev. A receita tem crescido significativamente nos últimos anos, principalmente depois do início da pandemia, como podemos ver aí pela curva de sua receita, saindo do patamar de 60 para praticamente 80 bilhões de reais. O lucro líquido acabou não acompanhando na mesma velocidade devido ao aumento do custo, mas também apresentou crescimento no período. Olhando os últimos quarto trimestres, a receita segue aumentando, mas em 21, 22, principalmente aí pressionado pelos preços, o lucro líquido acabou caindo na empresa, apesar da receita crescente. E vamos falar agora das principais parcelas aí da receita líquida da Ambev. Quase metade da sua receita líquida vem da área de cerveja no Brasil. Bebidas não alcoólicas do Brasil, em amarelo mais forte, representa aí uma parcela significativa, mas não tão grande quanto a de cerveja. Ainda temos as operações na área da América Central e Caribe, a América do Sul e o Canadá. A América do Sul é a segunda maior participação, e aí na parte de bebidas não alcoólicas, Caribe e Canadá, a gente tem participações aí parecidas na receita líquida da Ambev. Os dividendos, eles têm apresentado um certo grau de estabilidade, 14 a 16 eles estavam um patamar um pouco mais alto, passaram aí um período menor, mas depois, com o resultado da pandemia, voltou a crescer um pouco aí seus dividendos, chegando aí na casa dos 5% de dividend yield no ano. Agora temos um ponto interessante em relação à Ambev que já torna ela bastante diferente das americanas, que é em relação à sua dívida líquida. A dívida líquida da Ambev está no campo negativo, ou seja, ela tem mais caixa do que a sua dívida bruta. Portanto, ela não é uma empresa que está exposta a taxa alta de juros de uma maneira tão crítica quanto outras empresas com dívidas maiores. O valor patrimonial da Ambev tem sido crescente também nos últimos anos. Vamos trazer agora a visão de fluxo de caixa dos últimos anos da empresa. Então, 21 e 22 foram anos bastante positivos para o fluxo de caixa operacional, que operou aí acima de 20 bilhões de reais. 21 e 22 foram anos também que a empresa aproveitou para fazer os seus investimentos, como vemos nessa curva rosa, né? E na curva vermelha temos a visão do financiamento em 2020. O caixa de financiamento ele reduziu, principalmente aí por queda nas taxas de juros, mas depois com o aumento a gente tem aí um pagamento mais relevante aí de caixa de financiamento. E com conclusão disso mesmo, de tendo baixado aí de 21 para 22 um pouco a posição final de caixa, ainda a empresa tem em torno de 15 bilhões de reais, o que é uma posição bastante confortável.
Neste gráfico temos a visão de preço-lucro e preço por valor patrimonial. A gente percebe aí que o preço-lucro tem caído nas últimas cotações da empresa e ficado abaixo de 15. Essa relação, há algum tempo atrás, era acima de 25, então ela apresentou um preço aí mais interessante recentemente. Comparando com outras empresas, e vamos comparar com empresas gigantes da área de bebidas, como Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, Monster e Keurig Dr Pepper, a Ambev ela apresenta o maior dividend yield desse grupo. A sua relação preço-lucro é a mais baixa no momento. A relação preço-EBIT perde para Budweiser, que tem a relação mais baixa nesse momento, assim como também ela perde na PSR, né, que é o preço por receita. Em relação ao preço-valor patrimonial, o cenário se repete com a Keurig Dr Pepper também apresentando a relação menor do que a Ambev, assim como a Budweiser. Falando de margens, a margem da Ambev está intermediária na lista, a margem EBIT e a margem líquida, né? A gente tem algumas empresas aí com margens maiores, como a Monster e a Coca-Cola. E em termos de ROI, a Ambev está empatando com a Monster, mas um ROI muito maior do que Budweiser e Keurig Dr Pepper, que não chega às duas líderes nesse indicador, que são Pepsi e Coca-Cola. Então, trata-se de uma empresa aí com resultado na média das empresas de bebida, mas que com algumas relações de preço bastante interessantes nesse momento. Neste gráfico vemos a evolução da cotação da ação da Ambev, que já chegou aí perto dos R$ 25, mas tem oscilado aí recentemente aí em torno dos 15. O valor intrínseco, como o resultado da empresa tem melhorado ao longo dos anos, calculado pela fórmula de Graham, esse valor tem subido e chegando aí bastante próximo ao preço da ação atual. As projeções dos analistas apontam aí para um valor na média acima de R$ 15, chegando aí com algumas estimativas até R$ 22. E a maior parte deles apresenta recomendação de compra para a ação da empresa. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra e venda, é só uma compilação da informação dos analistas. Vamos falar agora dos resultados operacionais da empresa. Nesse gráfico a gente tem o crescimento anual de volumes consolidados da empresa. E a gente percebe aí desde o início da pandemia, no início do ano 2020, houve um crescimento significativo que tem se mantido ainda com crescimento de volumes da empresa. Então foi realmente um ponto de virada aí para a Ambev. Nesse outro gráfico a gente percebe ali, principalmente nas barras, que é o retorno sobre o capital investido, a gente percebe aí uma recuperação também em 21, 22, uma melhora significativa aí desse indicador, que já foi maior no passado, mas apresentava aí uma tendência de queda nos últimos anos, que foi revertida com o resultado positivo da empresa. E vamos trazer agora algumas notícias recentes publicadas aí a respeito da Ambev. A primeira delas afirmando aí que o balanço divulgado pela empresa foi um balde de água fria, porque havia uma expectativa aí de crescimento aí do volume de maneira significativa e não foi observado dessa forma. Então, foi um balde de água fria em relação à expectativa que se tinha da empresa. Uma outra notícia, a Ambev e a OXXO, né, da Raizen, fazendo uma campanha conjunta aí de marketing, distribuindo brindes no Carnaval. Vale comentar que o Carnaval é uma data importante para a Ambev, né, em termos de consumo de cerveja. Outra informação agora da Exame, né, trazendo que a Ambev está focando mais na Stella, que é uma das suas marcas, né, para competir de frente com a Heineken. A Ambev também foi processada recentemente aí por submeter funcionários a jornadas excessivas, saiu essa informação recente na mídia. Uma outra análise também, né, em que comenta, né, faz um paralelo que o investidor, né, que aplica em Ambev, ele não vai se enriquecer como o Lima investindo na Ambev, né? E aí a matéria traz aí
a questão justamente do preço, né? Que se você comprar uma ação a preço elevado, de fato aí você pode ter aí dificuldades, né, pela frente. Uma outra notícia que não afeta tão diretamente a Ambev, mas trata-se de uma concorrente importante, né? Bill Gates fez um investimento bilionário recentemente na Heineken. Então, o bilionário americano também entrando aí nessa área de cervejas. E por fim, fechando aí, depois de toda aquela polêmica que havia saído a respeito de uma eventual dívida da Ambev, o próprio BTG trazendo a informação que a dívida tributária da Ambev é indiscutivelmente menor do que teria sido apontado anteriormente. E a própria empresa também desmentiu isso em fato relevante e recente. Então, tranquilizando um pouco aí os investidores. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Ambev. Do lado positivo, é uma empresa que apresenta uma diversificação geográfica nas Américas, né? A dívida líquida no campo negativo, ou seja, ela tem um caixa relevante hoje. Indicadores de preço estão interessantes, principalmente quando comparados com outras grandes empresas da área de bebidas. E a melhora dos volumes de venda a partir da pandemia aí trouxeram uma recuperação significativa para o mercado da Ambev. Pontos negativos: a empresa não atua no principal mercado mundial, que é os Estados Unidos. As margens medianas em relação a outras empresas de bebidas. A ação tem um histórico de preço mais elevado, né? Mesmo nesse momento que ela está com indicadores bons, ela tem tido esse histórico de ser uma ação relativamente cara. E outro ponto, os investidores de certa forma estão rescaldados aí em relação ao caso Americanas, e aí qualquer notícia que venha a sair, mesmo que seja boato ou coisa do tipo, pode levar a uma derrubada de ações da empresa, como aconteceu recentemente. Então, isso daí pode prejudicar aí o investidor que tenha feito eventualmente recentemente a aquisição de ações da Ambev. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.